Vocês se lembram que eu falei sobre reencontrar amigos de infância? Pois bem, hoje eu encontrei um, de longa data. Mas é bom que não precisa misturar óleo. Naquela época a gente tinha que botar um pouquinho de óleo na gasolina. Mas antes, preciso deixar um recado para você que caiu de paraquedas neste vídeo. Provavelmente não irá entender nada. Por isso, aconselho a você assistir o primeiro episódio. Corre lá, o link está logo aqui em cima. Excelente, eu acho que vai ser uma senhora aventura. Você poder ter autonomia de parar em qualquer lugar e fazer fotografia e visitar os Rever o amigos. Cláudio foi mais que reencontrar um amigo. Afinal, crescemos juntos. E coincidentemente, seguimos caminhos parecidos na vida, apesar de distantes um do outro. Começamos a voar bem jovens. Ele seguiu para a aviação desportiva e eu trilhei o caminho da aviação comercial. Mas o nosso enredo foi sempre o mesmo: voar. E hoje, nos reencontramos depois de 30 anos, no local onde tudo começou. Mário Veral, eu lembro de muita coisa, cara. A gente se conheceu no Barra Mares ainda garoto, né? E depois de tantos anos a gente está se revendo, é muito bacana. Visitando aqui o Clube Céu e tudo. Foram tantas histórias, tantas aventuras e é muito legal estar aqui. Quem sabe um dia a gente não viaja, não faz mais alguma coisa junto. Mas depois de tanto tempo a gente está se revendo, porque a gente fez tanta coisa junto, tanta aventura, bicicross, aeromodelismo, ultraleve, tanta coisa junto. Voamos, fizemos tanta coisa, gravamos tanto vídeo, gravamos tantas besteiras, tanta coisa junto. Já tem tanto tempo, né, cara? A gente se conheceu em 1981 no Barra Mares. Lá se vão quase 40 anos aí. É bastante tempo, né? Sim, Cláudio, é bastante tempo. Estar de volta no céu foi bem legal também. Afinal, eu fui instrutor de voo aqui. Ainda que sua sede não seja mais ao lado do autódromo de Jacarepaguá, praticamente o quintal de nossas casas, hoje o Centro Esportivo de Ultraleves, mais conhecido como CEL, tem sua sede no bairro de Santa Cruz, no subúrbio do Rio. Mas seus personagens continuam os mesmos, apesar de envelhecidos. O Leno tá por aí? O Leno? Leno estava aqui hoje. Quem? O Leno. Não tá aqui não, deve estar. Então ele deve estar por aí. Naquela mesa ali. Eu falava espanhol, consegui desenrolar com a mulher, coisa e tal. Aí acabei virando representante dos caras, entendeu? Demorou bastante pra sair esse E tem casamento. interesse aqui, mas aí então você vende como kit. Exatamente, só que o meu problema aqui é caro. Agora, mudando de pato para rato, fui fazer um café para mim e reparei que havia usado o último filtro pela manhã. Olhei para o lado e vi o filtro usado no canto da pia. Aí pensei, será que se eu lavar esse filtro ele volta a funcionar? Bom, no final do vídeo eu conto para vocês se ficou bom. Nascer no sol, pôr do sol, até mesmo na estrada. Essa é uma vida um pouco nômade, né? Um pouco assim, talvez um pouco solitária, mas de repente você conhece uma namorada nova no meio do caminho, casa, se apaixona. A próxima vez que eu te ligar, você tá com mais um filho. Eu falei, porra, Mário, mais um filho. De repente você vai me visitar nos Estados Unidos, eu vou meter o pé pros Estados Unidos e você vai lá me visitar, passar um tempo lá. Você, Quem se sabe? tivesse um motorhome, o que você faria com ele? Eu viajaria também, com certeza. Viajaria também. América do Sul? América do Sul, que negócio da Patagônia que você quer fazer, do cacete. Do cacete. Cláudio, como vai ser viver no motorhome? Eu não sei te responder. Creio que vai ser bem legal. Eu conto pra você quando eu for te visitar nos Estados Unidos. Por hora, eu só posso te dizer uma coisa. Nunca reaproveite filtro de café. Fica uma merda.
Foi bem legal esse reencontro. Temos sonhos diferentes, mas o que importa realmente é que ainda temos sonhos. Boa sorte, chapa! Uma boa solução para se fazer enquanto se espera por algo é cuidar dos assuntos periféricos, ou seja, estar pronto para quando chegar a hora H. Como eu pretendo fazer uma grande viagem assim que o motorhome ficar pronto, ter um roteiro é fundamental, mas sobre isso vamos falar mais para frente. Para hoje, vou mostrar um pouco para vocês o upgrade que eu fiz no meu equipamento fotográfico. Sim, pois desde o início, a intenção de morar em um motorhome foi poder estar em locais no momento certo de iluminação, aquela luz perfeita. Em abril deste ano, fui para os Estados Unidos, como eu disse no vídeo anterior. Aproveitei e dei uma guaribada no meu equipamento. Aproveitando que eu estava lá na terra do tio Sam, onde as coisas são, pelo menos a parte de eletrônica, bem mais em conta, eu aproveitei e comprei o que eu acho que eu vou precisar. O primeiro, que eu já namorava há muito tempo, foi uma lente Tamron 150-600. Ela é 5/5.3. Para falar a verdade, eu quase não usei ela. Testei e o pouco que eu testei em relação a autofoco, achei esplêndido, um foco muito rápido, principalmente quando se usa na AI servo da Canon, funciona perfeitamente bem. Comprei mais coisas, assim, comprei outra lente, uma Tamron também 18-200, que eu estava precisando, porque eu quebrei uma 18-135 minha, então eu estava precisando de uma lente nessa categoria. Outra coisa que eu comprei, isso aqui eu não recomendo para ninguém, essa câmerazinha, uma Action Cam, na verdade ela é isso aqui é um suporte que eu estou usando para ela. Ela é uma porcaria, ela diz que grava em Full HD e HD, só que é uma imagem horrível. Mas por que eu comprei ela? Porque ela filma na escuridão completa, sem luz nenhuma ela grava. E eu acho que eu vou precisar disso. Muito barato lá nos Estados Unidos, eu paguei $12, tanto que eu comprei duas, porque ela é tão furreca que eu acho que vai quebrar, então é melhor quem tem duas, tem uma. Aqui no Brasil está custando, acho que coisa de R$60, R$70 por aí. Mas a grande compra mesmo que eu fiz nesses últimos tempos foi essa Action Cam da DJI chamada Osmo Pocket. Ela é uma Action Cam, entre aspas, só que ela já vem com gimbal. E uma coisa muito legal, olha, ela tem Face Detector, então ela segue tua cara. Eu achei isso aí a melhor coisa. E comprei um drone também, mas um Spark, que todo mundo já sabe como é que é. E gostei muito da qualidade de imagem, gostei do tamanho. Perfeito o drone, só tem um defeito, ele é muito lento demais para, vamos supor, você quer acompanhar teu carro, bota no sistema de seguir, né? Só que ele voa 20 km por hora no modo esporte. Aí no modo GPS, que é o que eu gosto de voar, que ele fica mais seguro, ele voa 10 km por hora. Então ele segue uma pessoa andando. Mas um carro, uma motocicleta a 40, 30 km por hora, ele não funciona. Então, basicamente foi isso que eu fiz o meu upgrade. Tem mais coisas, mas o próprio tripé, comprei um tripé bom, leve, pequeno, e outras cositas mais, gravador de voz e microfones melhores, mas de peso mesmo foi isso aí. Se para você esperar é um problema, lembre-se bem dessa frase: nada é tão ruim que não possa piorar. A luz do óleo acendeu.
Beleza, foi só a cebolinha de óleo. Setembro havia chegado. Estava na hora de colocar o pé na estrada novamente. Desta vez, a proa era São Paulo. E o motivo? Digamos que um pouco diferente. Eu tô indo fotografar uma formatura. Até aí, né? Uma formatura. Mas é uma formatura de palhaço. Verdadeiramente, São Paulo é onde tudo acontece. É a terra do sul, do leste, do norte e do nordeste. São Paulo é plural, São Paulo é singular. Um verdadeiro caos sob controle. Eu não gosto de São Paulo, mas eu confesso, eu sempre gosto de estar aqui. Significa me tornar um palhaço do Sou Alegria. Significa poder levar amor, carinho, respeito e amizade para os pacientes. Muitos não têm uma visita, nós somos a única visita que eles terão. Então, é uma forma de amor, uma forma de respeito, que muitas vezes o próprio paciente não tem dos seus amigos. Fechou. São Paulo, terra da garoa. Em breve estarei de volta, com motivos diferentes. Motivos que só você é capaz de resolver. Até breve.